Tudo certo, pode começar. Tá faltando só o professor Miguel. Acho que ele ficou lá na sala. É verdade. Aí, voltou. Professor, já tá gravando, a gente já pode dar início. Ele acabou saindo da sala aqui, vamos aguardar. Ontem aconteceu isso comigo quando se criou a sala de avaliação, Carlos. Sim, Quando eu tentava voltar, ficou caindo as duas salas. deixa eu dar uma olhada aqui. Vou mandar o link aqui para ele rapidinho. Aqui. Boa tarde de novo. Podemos começar, então? Certo, sim, tá gravando, pode começar já. Ok. Boa tarde a todas e a todos. Seja bem-vinda, Isabela. É Peineu? É Penô. Peineu. Uhum. Saúdo o professor Dalmo Antônio de Castro, professor Áureo Virgílio Queiroz e o nosso pessoal de retaguarda aí da escola. E Carlos, né? Desculpa. Isso mesmo. Tá. E os convidados que estão nos assistindo. Isabela, podemos começar a sua apresentação do seu trabalho de TCC da Emeron. Por gentileza, fique à vontade para apresentá-lo. Tá. Vou iniciar. Boa tarde a todos, né? Como o professor já disse, meu nome é Isabela Penial e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o resultado das minhas pesquisas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do meu orientador, o professor Miguel, e também dos membros da banca, o professor Áureo, que também foi meu professor na graduação, e também o professor Dalmo, que aceitaram os dois meu convite para estar aqui hoje avaliando o meu trabalho de conclusão de curso. O Carlos também, que estava no apoio a semana inteira, quase que eu fiquei doida com ele ali no WhatsApp, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, meu trabalho ele tem como título Direito Ambiental, né, frente à contínua extração de ouro e desmatamento na Amazônia Legal. E o meu interesse, né, nessa área de pesquisa iniciou quando eu fui estagiária no Ministério Público Federal. O gabinete que eu estava vinculada, ele tratava diretamente, né, dessa temática relativa a meio ambiente, desmatamento, garimpo ilegal também, né, invasão de terras públicas. E quando eu fui iniciar o meu trabalho de conclusão, eu vi nele uma oportunidade de dar uma aprofundada nesse tema, nessa área de pesquisa. A metodologia, com relação à metodologia, né, que eu utilizei para desenvolver meu trabalho, eu utilizei pesquisa bibliográfica, incluí análise de livros, doutrinas, artigos, legislação ambiental também, né, e também muitas reportagens que já foram publicadas sobre a temática. O meu estudo, ele é de cunho exploratório, documental e literário, e eu utilizei sites também, todas as matérias que eu encontrei com um viés ambiental, que foi focado especificamente na área que eu escolhi, muito voltada ao desmatamento e também ao garimpo. A minha pesquisa, ela possui um caráter qualitativo, já que ela busca analisar os desafios que são enfrentados diariamente no contexto das operações que tentam manter esse avanço, né, dessas ilegalidades. Meu objetivo principal aqui conseguir expor para vocês um pouquinho a dificuldade que esses órgãos eles enfrentam diariamente para tentar fazer esse controle, né, nessas atividades que elas são nocivas ao meio ambiente, tanto aquelas realizadas nos rios, que é o garimpo ilegal, né, a extração de ouro, como também as atividades ligadas aos desmatamentos, né. Eu também pretendo mostrar aqui para vocês que mesmo com os benefícios que são gerados para esses exploradores ilegais, né, os malefícios acabam que são sentidos e enxergados pela população em geral, né? E também, claro, mostrar para vocês a nocividade com que o nosso meio ambiente ele é tratado, mesmo com instituições, com legislações e com políticas públicas ativas. E, para iniciar, eu vou falar sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meu ponto de partida aqui foi a chamada constitucionalização da proteção ambiental,
ou seja, a introdução do artigo 225 da Constituição Federal no texto constitucional, que permitiu a ampliação dessa proteção ambiental, sua elevação a um degrau de importância, né? Um tratamento diferenciado que ele ainda não tinha. E a partir desse novo contexto, o meio ambiente ele acabou sendo visto com outros olhos, e foi sendo classificado como algo essencial, como algo coletivo, sendo algo intergeracional, ou seja, que vai além do indivíduo, se prolonga pelas gerações, e também multidisciplinar. Esse aspecto multidisciplinar, ele vem do princípio que o direito ambiental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele acaba se conectando com outros direitos, como o direito à saúde, o direito à proteção à vida, no caso, e também a dignidade da pessoa humana. A doutrina, né, ela trouxe diversas concepções sobre meio ambiente e, de uma forma geral, acabou que ele não se encaixaria em nenhuma corrente, nem no antropocentrismo, em que o homem é o centro de tudo, nem no biocentrismo, em que os seres vivos, eles são o centro, nenhum está acima do outro, e nem no ecocentrismo, que defende a valorização da natureza como um fim em si mesmo. Atualmente, a concepção que tem sido falada e aceita, né, é conhecida como antropocentrismo alargado, e essa concepção, ela busca manter um certo equilíbrio entre essas três correntes e corresponde a uma ideia de interação entre o ser humano e a natureza. Ou seja, o ser humano, ele pode sim usufruir da natureza, mas ele também tem o dever de preservar ela, mesmo quando ele não venha utilizá-la. E também, nessa mesma visão interdisciplinar que eu falei anteriormente, né, que acabam surgindo os conceitos de microbens e macrobens ambientais. Os microbens ambientais seriam meio ambientes específicos e menores, né, que formam o nosso macrobem. Sendo assim, esses microbens seriam o meio ambiente natural, o artificial, o cultural e o do trabalho, que juntos formam o nosso macrobem, o nosso meio ambiente como nós conhecemos hoje, bem amplo e bem diversificado. E também é nesse cenário que o problema do garimpo e dos desmatamentos acaba residindo, no que diz respeito aos efeitos, aos resultados, sejam eles presentes ou futuros, né? Como também nas condições que o trabalhador acaba se submetendo, já que o meio ambiente do trabalho faz parte aí do nosso macrobem. A área de delimitação, né, escolhida para as pesquisas foi a área correspondente à Amazônia Legal, que engloba 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do estado do Maranhão. Essa divisão acabou que ela veio como uma solução, né, para a proteção da floresta amazônica, já que ela ocupa uma área muito ampla e seria muito difícil ter essa atenção de forma unânime para todos os pontos dela, né? Então, para que esse desenvolvimento fosse possível, para que essa proteção também fosse possível, foi imprescindível essa divisão entre a Amazônia Legal, entre região norte e a Amazônia Internacional. Essa região da Amazônia Legal, né, ela enfrenta diariamente, ao longo dos anos, um processo contínuo de degradação, tanto pela exploração ilegal de madeira, quanto pelo crescimento dos garimpos ilegais, que, infelizmente, né, acabam muitas vezes, quase sempre, na verdade, né, ocorrendo em unidades de conservação ou também em terras indígenas. Após essa breve exposição sobre direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sobre a Amazônia Legal, que é a área em questão dos estudos, eu vou entrar agora um pouquinho nas duas atividades que eu separei, que elas degradam o nosso meio ambiente e também são o foco do meu trabalho. Primeiro, eu vou falar sobre a extração de minério em área de proteção ambiental e, em seguida, eu vou entrar na exploração econômica não autorizada de floresta pública. A extração de minério, né, em áreas de proteção ambiental, o garimpo, né, apesar das legislações, apesar dos esforços contínuos dos órgãos que estão empenhados dia após dia em tentar frear esse avanço, né, além de, claro, de toda a informação que nós temos pela internet, através de reportagens, mostrando que o mercúrio ele é, sim, utilizado de uma forma ilegal e sem autorização, acabando tendo um efeito muito negativo no meio ambiente e na saúde humana, ele segue sendo realizada, né?
Esse garimpo ilegal hoje, ele conta com um maquinário que vai muito além daquelas antigas picaretas ou bateias, né? O uso de máquinas pesadas e de substâncias que facilitam a extração acaba resultando em um alto custo, seja ele financeiro, seja ele ambiental. E nessa busca por uma maior exploração mesmo, né? A atividade ela acaba contaminando recursos hídricos e também dificultando cada vez mais a recuperação dessas áreas afetadas. É também, né, importante esclarecer aqui que essa extração de minério em áreas de proteção ambiental ela é praticada rotineiramente, em desacordo com a legislação vigente, né? E com isso, essas fiscalizações elas acabam sendo indispensáveis para coibir essas práticas. Apesar da existência desse sistema de controle tecnológico e também das fiscalizações em loco, né, por órgãos que atuam em conjunto, como o ICMBio, Batalhão da Polícia Militar, IBAMA, o crescimento dessas organizações que promovem desmatamento em áreas de domínio público da União persiste, e muitas vezes os indivíduos que são abordados nessas operações, eles são apenas os executores, que aceitaram muitas vezes participar da empreitada, né? Muitas vezes eles têm um receio de citar nome e acabam assumindo a responsabilidade por conta própria, até mesmo por conta do poder de ameaça de quem acaba estando por trás deles, né? E isso frequentemente acaba resultando na impunidade dos verdadeiros responsáveis, que continuam ali destruindo o nosso meio ambiente. Ao lado, né, dessa crescente mineração ilegal de ouro, nós temos também a exploração econômica não autorizada de floresta pública, que é o desmatamento, que se tornou uma constante na região amazônica, tanto devido ao próprio garimpo, quanto por outros fatores, que no caso seria a comercialização ilegal de madeira. Aqui, a utilização da tecnologia geoespacial, o georreferenciamento, né, para identificar essa área desmatada e também a sua extensão, é de grande ajuda e de grande importância, né, já que a vistoria de campo, né, acaba sendo muito custosa e às vezes é também de difícil realização, enquanto que esse georreferenciamento ele proporciona uma certa segurança e uma força probatória, né, para os laudos periciais que são feitos em loco, já que muitas vezes essa fiscalização realizada pelo IBAMA, na maioria das vezes, né, enfrenta a dificuldade de acesso, falta de investimento, ou até mesmo uma equipe mais reduzida, né? Bom, como eu falei lá no início, a metodologia aqui é voltada a uma pesquisa bibliográfica, né? Eu acabei realizando um aprofundamento das pesquisas que tinham como norte esses pontos que eu citei anteriormente, e também utilizei embasamentos teóricos e práticos, como vocês puderam ver no decorrer da minha monografia, da leitura da minha monografia, né? E, portanto, agora eu vou passar para a apresentação e análise dos dados da minha pesquisa. Primeiramente, quanto ao desmatamento na Amazônia Legal, né, fica evidente essa necessidade de identificar os envolvidos nos esquemas criminosos de extração ilegal de madeira. É necessário identificar eles, punir os mesmos, né, e promover, claro, a criação e implementação de medidas preventivas para evitar a recorrência. Felizmente, não é tão simples quanto parece, né? Tudo isso acaba esbarrando em diversos obstáculos, sejam eles financeiros, tecnológicos, organizacionais, ou também relacionados às ilegalidades no próprio sistema de dados. Mesmo com tudo isso, né, é notório que essa questão ela é crucial, não apenas para os estados que vêm a compor essa Amazônia Legal, mas também para o restante do planeta, né? Felizmente, a nossa legislação ambiental ela é muito extensa, só que muitas vezes ela não tem se mostrado suficiente, né? Tornando cada vez mais necessário implementar metas realistas que permitam seu devido cumprimento. E é essencial também, né, que a realidade ela seja reconhecida e trabalhada, os impactos populacionais e ambientais vistos e ouvidos, e a estrutura técnica e ativa da frente de trabalho seja fortalecida, para que o objetivo final ele seja, sim, alcançado. Quanto ao garimpo, nesse contexto que nós falamos sobre a mineração ilegal do ouro, né, nós podemos inicialmente nos transportar lá para a época colonial, onde o garimpo ele foi um motor econômico muito importante, só que também é importante visualizar que a mão de obra na época ela era toda manual, né, com picaretas, bateias, pás, e logo após esse período já ocorreu uma mudança nessa atividade, né, e começou a deixar de lado toda essa mão de obra, digamos que rudimentar, né.
dando lugar, sim, à utilização de máquinas pesadas, dando lugar à utilização de máquinas pesadas, e a execução dessa lavra com utilização de dragas, balsas, pás carregadeiras, e aqueles locais que, na verdade, antes eles eram considerados de difícil acesso ou mais complexos, eles começaram a não ter qualquer empecilho para extração, né? Por ter sido, sim, uma mudança que gerou um marco histórico, até mesmo pela criação do garimpo Serra Pelada, a mineração de ouro ela acabou necessitando de novas regulamentações, novos contornos, não só com o objetivo de intermediar o que acontecia, o que estava acontecendo no garimpo, né, mas também para proteger o meio ambiente. E é evidente, né, que com essa mudança nos textos normativos e conceitos que acabam fazendo parte da atividade, as contradições elas acabariam aparecendo. Além dessas contradições que surgiram, ainda foi aberto um espaço para o enfraquecimento das normas de proteção ambiental, né? O garimpo, o garimpeiro, né? Que antes ele era visualizado pelo legislador da época como um profissional que se valia de técnicas rudimentares, para ele sim era possível um licenciamento ambiental de atividade econômica sem exigência de estudo prévio de impacto ambiental, né? Só que para os garimpeiros que ultrapassaram esses limites da rudimentaridade, né, que executam essa lavra, como eu disse, utilizando dragas, balsas e pás carregadeiras, né, vale a norma geral sobre a exigência de estudo prévio. Só que o que acaba acontecendo? Essa facilidade que foi concedida para o pequeno garimpeiro abriu um espaço para que indivíduos não tão vulneráveis, como empresários ou pessoas com poder econômico, né, para subsidiar essa atividade, explorem de uma forma absurda um local que não foi planejado para esse fim, né, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de estudo e sem qualquer tipo também de acompanhamento profissional, né, tanto para prevenção de danos ao meio ambiente, como também para prevenção de danos ao próprio trabalhador. Dentro desse parâmetro, né, relacionado à extração ilegal do ouro, não teria como eu não falar também, né, sobre a substância que é utilizada no método, que é o mercúrio, que é muito tóxico e também, de forma ilegal, acaba desrespeitando as legislações de proteção. Esse mercúrio, ele é utilizado para facilitar essa captação do ouro, né, e ocorre que, por menor que seja a quantidade que acaba se prendendo ao ouro, a outra parte, ela diariamente ela é dispersada no solo, nos rios e no ar também, através do processo de queima, né. E a preocupação com a saúde vai além dos garimpeiros, porque em muitos desses garimpos ilegais, a mão de obra feminina, ela existe sim, e ela é frequente, mesmo que não diretamente ali na extração, mas de uma forma indireta. Por exemplo, quando as mulheres elas são contratadas para serem cozinheiras das dragas, ou também nos alojamentos, né? E esse mercúrio acaba afetando essas mulheres que estão em idade reprodutiva, já que o contato com o mercúrio, ele pode ocasionar doenças no feto, né? Mas para a gente chegar nessa etapa da comercialização, é necessário primeiro fazer a extração. E é nesse processo de extração que a figura do trabalhador está em uma posição de vulnerabilidade. Que é também outro grande problema que eu vou tratar agora. Devido a esse crescimento, né, e a apropriação dos locais para realizar a extração, né, por grandes empresários, acabou que os trabalhadores menores eles foram perdendo seu lugar e viram nessa relação empregador versus empregado, né, muitas vantagens econômicas, mesmo que de forma ilícita, né. Muitas vezes os trabalhadores vulneráveis que já possuem outras atividades, podem ser as agrícolas e também, ou qualquer outro bico, né, que eles realizam, vem no garimpo ilegal uma oportunidade, pode ser de mudar de vida ou também de proporcionar melhores condições de vida para a sua família, né? Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo diariamente e esses trabalhadores se expõem a jornadas longas, alojamentos improvisados, nenhum vínculo formal, em locais com assistência precária, né? Sem qualquer equipamento de proteção, para poder receber uma remuneração um pouco melhor. Além disso, muitos trabalhadores eles acabam se sujeitando também a condições análogas à escravidão, por conta de promessa de retorno financeiro, que essa atividade legal ela oferece, né, envolvendo até mesmo, em muitos casos, a sua esposa e os filhos, crianças muitas vezes menores de idade,
e que acabam tendo sua infância privada precocemente. Infelizmente, essa realidade, né, ela mostra um retrocesso de décadas, e esse problema, ele mostra também que as melhorias, elas têm que vir de um trabalho multidisciplinar, porque muitos trabalhadores que estão ali, eles acabam não tendo estudo, eles não têm documentos, eles não tiveram acesso a essa informação, e nem quanto aos seus direitos, né? Eles não têm acesso à informação nem quanto aos seus direitos. E por isso, muitas vezes, eles não sabem nem sequer o que e quanto está sendo infringido. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem que ser, sim, um norteador de qualquer relação trabalhista, e ele é constantemente violado nessas frentes de trabalho do garimpo legal, né? Só que quando esse princípio ele é violado, é apenas uma questão de tempo, né, para outras violações acontecerem. Bom, e até onde o viés econômico e particular ultrapassa o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao ponto de colocar em segundo plano os direitos fundamentais de terceira geração. Essa era a minha problemática do projeto de pesquisa, que virou meu trabalho de conclusão de curso, e eu posso afirmar que o viés econômico e particular ele tem ultrapassado, sim, muitas e muitas vezes o nosso direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e muitas vezes o aspecto econômico prevalece, sim, a ponto dos impactos ambientais eles não serem reconhecidos, ou quando são reconhecidos, eles acabam sendo abafados, né? Os efeitos que são negativos, resultantes desse meio ambiente desmatado, e também daquele que foi degradado pelo próprio garimpo, pode ecoar, né, pode perpetuar por anos e gerações, né? E a irreversibilidade de muitas dessas situações tem que ser reconhecida como um impulso, como um motor propulsor, né, para novas políticas, novos paradigmas e novas perspectivas. É muito importante entender que a violação das leis ambientais leva, sim, à informalidade, leva, sim, ao aumento de violações, e faz com que esse meio ambiente natural seja visto com outros olhos, com outros propósitos. E acaba que, muitas vezes, o que deveria ser difícil acabou se tornando um mero procedimento nas mãos daqueles que desrespeitam constantemente o ordenamento jurídico. Obrigada. Opa, que bom. Eu gostei muito da apresentação. E agora a gente vai se reunir aqui, ou temos que fazer as perguntas antes? Eu não sei se fazíamos as perguntas. O Áureo e o Dalmo podem opinar. A pergunta seria antes de nos reunir. É isso? Isso. Ok. Então, Isabela, eu gostei muito do trabalho, né? Achei sensacional. E é um tema que eu sou apaixonado, né? E eu queria perguntar, assim, você afirmaria, né, que na dignidade humana existe um viés ecológico e, e como a economia poderia resgatar esse viés socioambiental, né, se fosse o caso, né? Só para a gente debater aqui alguma coisa, né? Professor, tem como repetir aqui? Só que falhou rapidinho. Desculpa, eu Desculpa, acho que eu acho que foi o o meu volume aqui. está baixo, né? Não, foi o meu mesmo. Não, você afirmaria que a dignidade humana tem um viés ecológico e esse viés exigiria que a economia tivesse uma função socioambiental mais incisiva para resgatar uma função socioambiental? Sim. E como você poderia explicar, só para, com simples palavras, diante de tudo que você já estudou e viu como estagiária e etc., né, porque o trabalho disseca também essa situação, né? Como você enxergaria isso? Só para a gente ter uma noção, né, de tudo que você já escreveu, né? Assim, professor, acho que, pelo que eu estudei assim, né, por serem microbens, igual o meio ambiente natural e também o meio ambiente do trabalho ali, que entra a questão do ambiente de trabalho desse trabalhador, que tem a sua dignidade
violado, né, no caso, como eles se integram e para formar o nosso macrobem, né? Eu acho sim que eles estão interligados e que para haver uma melhora tem que sim ser uma melhora conjunta desses microbens, entendeu? Não tem como melhorar aqui e não melhorar ali, entendeu? Sempre vai ficar meio que se for dessa forma, né? Tem que ser uma melhora conjunta e multidisciplinar. Igual eu relatei quase o trabalho inteiro, né? Que tem que ser multidisciplinar. Perfeito. Não tem como deixar só para tal área resolve isso, tal área resolve aquilo. Não, é um trabalho conjunto mesmo. Ok, eu estou satisfeito, em dado dos colegas ficarem à vontade, né? Dalmo e Áureo. Áureo, você começa? Pode ser, pode ser. Meus cumprimentos ao professor Miguel, Mônica, ao professor Dalmo, a Isabela, aos convidados. De antemão, Isabela, uma pergunta que eu sempre faço, né, e você já desde o início respondeu, o que levou você a escrever sobre o tema, né? Você pontuou que no seu período de trabalho, né, estágio no Ministério Público Federal, pontuou, né, o seu trabalho ele tem uma leitura muito agradável, muito fácil, a apresentação também aqui você tem uma habilidade, os slides também estavam bem didáticos, estruturalmente você conseguiu trazer aspectos teóricos, trouxe até um exemplo, né, prático de uma situação vivenciada, né, pela dona Raimunda, né, como trabalhadora que foi explorada, né, sinalizando o quanto isso pode prejudicial na perspectiva do trabalhador, que muitas vezes encontra ali o único meio e acaba sendo, né, explorado. Assim, o seu trabalho, e o detalhe, até aproveitando também, que seu trabalho, né, eu não sei qual foi o contexto que Sêneca escreveu isso, né, mas que o Sêneca ele é um filósofo, né, contemporâneo de Jesus, mas não falou sobre Jesus há 2000 anos atrás, né, e seu trabalho, assim, o garimpo, né, como uma forma de exploração e de destruição da natureza, calha bem com essa sua frase. E é um trabalho, assim, que, poxa, para mim, foi muito legal de lê-lo. Você deu sinais ali e tem sinais ali que você pode explorá-lo a nível de dissertação de mestrado e até doutorado. Eu acredito que você não deve parar por aí. Quando você consegue aliar um pouco essa vivência prática que você teve, né, com a teoria, é muito bom, sem contar também que, por certo, aí teve o dedo, né, do seu orientador, professor Miguel Mônico. Eu não sei quem são os outros dois, mas para mim, o professor Miguel, respeitosamente, está entre as 3 maiores autoridades do direito ambiental. Eu não sei nem quem são os outros dois. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de, ainda aluno da Uni, ter tido a oportunidade de assistir palestras do professor Miguel, levado na época, um professor de Direito Penal, esqueci o nome, que era promotor de Justiça. Jaime. Professor Jaime Ferreira, isso mesmo. Você estava lá? Então, assim, você está de parabéns. Eu não tenho, na verdade, observação nenhuma, professor Miguel, apenas elogiá-la, tanto a Isabela quanto o senhor, pelo trabalho. Eu devolvo, então, a palavra ao senhor. Obrigada. Parabéns, Isabela. Vamos ouvir o professor Dalmo agora, por gentileza, Dalmo. Bom, obrigado, professor Miguel. É um prazer, uma honra estar compondo essa banca, não só pelo precioso trabalho, né, e o importante trabalho que a Isabela trouxe, mas também por saber que essa matéria é uma matéria tão cara, tão querida e tão estudada pelo senhor professor Miguel, um grande amigo, uma grande pessoa, um expoente realmente no meio jurídico do nosso estado. Então, eu me sinto muito honrado e também estar participando com o professor Áureo, que
querido amigo, uma pessoa extremamente capaz e grande estudioso, né? E me sinto aqui um pouco tímido de estar com pessoas tão conhecedoras assim do direito. E, Isabela, eu vou te dizer uma coisa, seu trabalho foi muito bom de ler, né? Eu aprendi várias coisas aqui assim em relação ao que você trouxe, e uma coisa que eu gostaria só de perguntar para você, porque normalmente quando nós estamos com essas atividades, né, que estão marginais, né, atividades que estão à marginalidade da lei, normalmente é um aproveitamento, né, de uma série de métodos para lavagem de dinheiro, incluindo investimentos em negócios legais, de propriedades imobiliárias, outros setores, para que o crime organizado, de uma certa forma, né, insira aquele lucro, né, na economia formal, né? Então, assim, tudo está um pouco envolvido, a violência, com conflito, com a exploração do trabalhador que você bem trouxe, né? E a pergunta que eu gostaria que você discorresse era assim, como os países consumidores de metais, minerais, né, como o ouro, poderiam colaborar de maneira eficaz para que os países produtores, como o Brasil, pudesse combater o garimpo, o crime organizado no garimpo ilegal, né, e promover cadeias de suprimento mais transparentes e sustentáveis, né? Você chegou a imaginar como isso poderia ocorrer? Assim, não especificamente, né, da forma como o senhor falou, mas assim, imagino que esses países que necessitam, né, desses minerais, que já que o Brasil é um grande produtor, eles fiscalizar, não sei, assim, uma atuação conjunta multidisciplinar para que essa fiscalização ela fosse mais incisiva, a partir do momento que tem um cadastro ali, faça uma fiscalização, assim, porque é igual eu coloquei até na minha monografia, desculpa. Até como eu coloquei a existência daqueles garimpos fantasmas, né? Para mascarar a ilegalidade de mercúrio e tal. Eles acabam que conseguem, mesmo com essas políticas públicas ativas, eles conseguem ainda assim meio que passar a perna, sabe? Para poder fazer essa venda. Então, assim, é meio que um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que exige uma constância, entendeu? É um progresso que não vai vir assim da noite para o dia também, entendeu? Porque é muito difícil, esbarra em muitos obstáculos, né? Então, Sim. teria que ser uma atuação conjunta e bem delimitada, bem delineada, né? Tanto por parte de quem compra, quanto por parte de quem está vendendo, né? Certo. Bom, É isso mesmo, é isso mesmo. Não sei É se responde. uma cadeia, né? Respondeu sim, porque isso é uma cadeia muito grande de órgãos governamentais, né? E o cenário internacional, como foi feito nos diamantes. Aí talvez o professor Miguel Mônaco possa trazer mais elementos, mas como é feito nos diamantes, né? Uma série de organismos internacionais, juntamente com os nacionais, para certificação, enfim, rastreamento. De verdade, eu acredito que você respondeu perfeitamente a questão, sim. Professor, devolvo a palavra ao senhor. Isabela, é o momento da gente se reunir, né? Eu, o professor Dalmo e o professor Áureo, e você aguarde, a gente retorna em seguida, né? O Carlos vai te chamar e a gente apresenta o resultado da nossa reunião aqui para efeito de nota e de avaliação do seu trabalho, tá bom? Tá bom, perfeito. Obrigado. Obrigada, viu? Até mais. Obrigado. Carlos, eu só não sei onde eu acho que o outro
Achei aqui, eu acho que é... Eu vou fazer o convite novamente aqui. Tá bom. Tá? No WhatsApp você vai mandar? Não, aqui mesmo. Aqui mesmo, não sei onde. Só um segundo. Só um segundo. Professor, Oi. o senhor recebeu o convite para a sala temática aqui? Ah, tá, entrou. Tá com algum erro aqui. Olá, Isabela, e que Oi, nos oi, assiste. Foi muito fácil a gente conversar, porque nós três chegamos à mesma conclusão, sem que houvesse qualquer divergência, e foi unânime. Nós decidimos por dar a nota máxima, né? Você fez um trabalho extremamente bom de se ler, né? E claro, né?
que cativou os demais colegas, a mim também, e você é merecedora da nota máxima, né? Você fica com uns 10 dias depois para entregar, né? Parabéns pelo teu trabalho. Eu espero que você continue nesses temas que você dissecou com tanta propriedade, né? Como o Áureo e o Dalmo falaram, né? Você pode desenvolver esse trabalho em mestrado, né? E até doutorado, né? É uma pesquisa muito interessante, muito legal, e vamos dizer, hoje é isso que está com as leis tentando permitir o garimpo, né, que são leis muito mais, vamos dizer, eleitoreiras, né, no sentido de permitir que essas atividades continuem, do que propriamente uma lei correta, né? Então, você tem pela frente um trabalhão muito legal para falar sobre isso, né? Que é realmente o que hoje está na ponta das revistas, dos trabalhos acadêmicos e das decisões dos tribunais, né? É uma coisa bem legal. E você pode se aprofundar pelo que você apresentou, né? Você tem condições de aprofundar bastante nisso aí e fazer mais trabalhos suficientes, inclusive, para o mestrado e doutorado, tá bom? Tá bom. Eu passo a palavra ao Dalmo e ao Áureo, tanto faz a ordem, vocês podem falar alguma coisa também. Não só parabenizar, dizer que foi uma honra, assim, um prazer enorme ler seu trabalho, Isabela. Não desenvolva ainda esse trabalho na academia, no mestrado, no doutorado, porque a sociedade merece tomar conhecimento cientificamente do que você falou, né? É importante, como o professor Miguel disse, é um tema muito em voga, mas precisa ser cada vez mais divulgado, pesquisado, enfim, meus parabéns. Obrigada, professor. Eu também parabenizo você, Isabela. Eu estava até falando nos bastidores, antes do professor Miguel entrar, professor Dalmo, que o professor Dalmo já deu até a dica aí para você desenvolver aí a nível de mestrado, né, a transnacionalidade, né, esse aspecto multidisciplinar. Não deixe esmorecer, não, continue nessa toada, seu trabalho, você tem talento para a área, continuar a nível de mestrado e doutorado, não deixa cair o pique, não, aproveita a toada, tá bom? E parabéns novamente a você e ao professor Miguel. Obrigada. Parabéns, Isabela. Então, a gente reafirma aqui o teu prazo para finalizar, né? Sim. São 10 dias, faça tranquilo. Qualquer dúvida, você pode me retornar, tá bom. né? Ou até os professores também, o Áureo e o Dalmo, né? Nós estamos à disposição, mas parabéns, eu não tenho nenhuma observação. A princípio, não vi nada. Nós conversamos bastante a respeito disso, né? E ficou bem claro, né, que não tinha nem um erro de português, inclusive, né? Então, você fica de parabéns, viu? Tudo de bom, e a gente aguarda a conclusão depois aí, tá bom? A escola agradece, tá? Obrigada, professor Miguel. Obrigada, professor Áureo. Obrigada, professor Dalmo. Foi uma honra poder apresentar meu trabalho para vocês. Eu tentei desenvolver da melhor forma e fico feliz que vocês tenham entendido, que vocês gostaram. É um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que a gente se encontre muitas outras vezes. Muito obrigada. Sem dúvida. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Obrigada. Tá bom. Carlos?